Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Especialmente agora com os meus alunos do terceiro ano. Bom, vou fazer com vocês agora uma revisão rapidinha sobre classificação de seres vivos e cladogênese, que foi uma matéria que eu já havia trabalhado com vocês em sala de aula. Por que a revisão? Para facilitar aí um pouquinho para que vocês façam a atividade dessa semana. Vocês terão 2 aulas de biologia no Centro de Mídias nesta sexta-feira, dia 8 de maio. E dessa forma eu vou estar acompanhando com vocês as aulas, ok? E na semana que vem as nossas atividades giram em torno dessa aula que vocês terão, tá certo, pessoal? Então vamos lá para a nossa revisão. Bom, a nossa revisão então é sobre classificação de seres vivos, na matéria que eu já dei para vocês em sala de aula. Então na biologia, aonde que está a classificação de seres vivos? Ela está dentro da taxonomia. Tá? Então, o ramo da biologia, que trata da descrição, nomenclatura e classificação dos seres vivos, denomina-se sistemática ou taxonomia. O que é, então, a taxonomia? O que significa a taxonomia? Como é que eu vou organizar os seres vivos? Vou começar por Carl Linné, tá? O famoso Linneu, vulgarmente chamado de Linneu. Ele é um naturalista sueco e ele tem extrema importância na classificação dos seres vivos. Por quê? Porque em 1735, no século XVIII, ele lançou uma proposta para a classificação de seres vivos, tá? Porque antigamente, para classificar seres vivos, eles usavam 7, 8, 9, 10 nomes, vamos pensar dessa forma, para que ele desse um nome para as espécies. Então, para dar uma arrumada, para dar uma organizada nessa bagunça, veio Carl von Linné. Então, o que ele fez para facilitar essa classificação de seres vivos? Bom, primeira coisa que ele fez foi criar 7 categorias, né? Quais são essas 7 categorias? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembram disso que eu já tinha explicado para vocês? Pois é, essas 7 categorias, onde a abrangente aqui para nós é o reino, que é a maior de todas. O reino, ele vai se dividir aqui no filo, o filo em classe, classe e ordem, ordem, família, família e gênero em espécie. Essa linha de classificação que eu observo aqui com vocês, essas categorias taxonômicas, temos que guardar na cabeça. Não dá para esquecer. Por isso que eu já havia colocado para vocês, lembram da palavra reficofage, que não existe, né, no nosso vocabulário, mas eles criaram aí para que nós guardássemos então essas categorias taxonômicas, onde reino, filo, classe, ordem, família, gênero e de espécie. Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, vamos lá. Quando falamos em classificação, lembra que eu coloquei para vocês em sala de aula? Por que classificar? Por que eu tenho que dar um nome para a espécie? Porque nós temos uma biodiversidade muito grande. Então, a espécie ela tem que ser classificada. Eu tenho que dar um nome para ela que seja somente dela. E se eu tiver aqui, fizer uma pesquisa, por exemplo, do homem, eu sei que eu vou encontrar Homo sapiens como seu nome científico. E se lá na China um aluno for fazer também uma pesquisa relacionada ao homem, ele também vai encontrar a classificação Homo sapiens. Então, por quê? Porque essa classificação ela é universal. Então, por isso que eu vou classificar a espécie, tá? Para que eu dê um nome a ela e que eu identifique ela no nosso ambiente. Mas definindo o que é espécie mesmo? Unidade de classificação dos seres vivos. Podemos então definir que é um conjunto de seres, tá? De organismos que são semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar um descendente fértil. Por quê? Para manter a espécie. Por que nós vamos trabalhar? Como é que nós escrevemos então o nome dessa espécie? Lembrando, né, que eu já expliquei para vocês em sala de aula, nós temos algumas regras que são colocadas como regras de nomenclatura. O que são as regras de nomenclatura mesmo? Como é que eu vou reconhecer, escrever um nome científico? Também, né, proposta de Linneu, e aí ele consegue organizar
o nome científico. Ao invés de eu usar 10 nomes para eu identificar uma espécie, eu vou usar apenas o quê? 2. E lembrando aqui um pouquinho comigo, lembram aqui das nossas categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Então, para a escrita do nome científico, nós vamos escrever o nome científico com os dois últimos aqui, ó, com o gênero e a espécie, aonde vai identificar para mim, então, a espécie, tá? Bom, então vamos lá, revendo então as regras de nomenclatura. Primeiro nome sempre faz referência ao gênero, tá? E o segundo nome sempre fazendo referência à espécie. Gênero com letra maiúscula e a espécie com letra minúscula, tá? Bom, um sistema binomial, porque é composto por 2 nomes e escrito em latim. Por que o latim? Porque o latim é uma língua morta e não sofre mais alterações. Então, se eu encontrar uma nova espécie hoje e for classificar, eu tenho que usar essas regras de nomenclatura, né? Além de escrever em latim, tá certo? Então, recapitulando. Nome científico, composto por 2 nomes, portanto, um sistema binomial, como eu vejo aqui, ó, 2 nomes. Primeiro faz referência ao gênero e o segundo faz referência à espécie. Gênero com letra maiúscula e espécie com letra minúscula. Nesse slide, o que nós temos aqui? 3 exemplos. Então, vamos lá. O gato do mato, né? Encontrado em todas as florestas do Brasil. Nome científico aqui, ó. Leopard viate. A nossa jaguatirica, tá? Maior entre os pequenos felinos, Leopardus pardalis. E o gato pequeno, e o gato do mato pequeno, Leopardus tigrinus. Eu tenho os 3 nomes aqui, científicos. Ou seja, se nós observarmos, eles têm uma coisinha em comum, que é o gênero, leopardos. Tá? Todos eles possuem o mesmo gênero. Então, eles são de espécies diferentes. Por quê? Porque o segundo nome, se nós observarmos, está diferente. Lembrando que a classificação é binomial, primeiro nome o gênero, segundo a espécie. Se eu for observar o segundo nome de todos eles, estão diferentes, portanto, de espécies diferentes. Se eu for olhar o primeiro nome, está igual, portanto, eles possuem gêneros iguais. Se eles possuem gêneros iguais, então, se eu for voltar um pouquinho nas categorias taxonômicas, então o que eu tenho? Eles vão ser do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe, da mesma ordem, da mesma família, do mesmo gênero, tá? Mas são de espécies diferentes. Eles não conseguem cruzar entre si, gerando descendentes férteis, tá? Mas eles são do mesmo gênero, então eles são bem aparentados. Porque lembra quando eu falei para vocês? Quanto mais as espécies vão caminhando juntas na linha de classificação, ou seja, nas categorias taxonômicas, mais parecidas elas são. Portanto, aqui eles chegam até quase o final já, né? Que é no gênero. Então, eles são muito parecidos entre eles, mas são de espécies diferentes porque eles não têm capacidade de cruzar entre si. Agora, vamos fazer um pouquinho da nossa revisão sobre cladogênese. Como nós tínhamos trabalhado em sala de aula, então vou caminhar um pouquinho mais direto para poder fazer a revisão com vocês. Vou começar por aqui com vocês para podermos revisar então de uma forma mais prática, tá? Lembrando que vocês já têm um conhecimento comigo em sala de aula. Bom, aqui eu tenho anagênese e cladogênese. Lembram disso? Anagênese, eu tenho uma determinada espécie aqui e ao passar do tempo, um caráter muda, tá? Mas ele muda dentro da mesma espécie. Mudou um caráter, mudou a característica, como vocês observam aqui, ó. Então, aconteceu basicamente dentro de uma linha reta aqui, ó. Então, isso para mim é anagênese. Surgiu uma nova característica dentro da mesma espécie, tá? Mudou um caráter aqui. Quando eu falo em cladogênese, a cladogênese é a especiação. Vocês lembram desse termo? Cladogênese, tá? É a especiação de uma espécie ancestral em 2 descendentes. Olha o que eu observo aqui, ó. Eu tenho aqui a minha espécie, tá? No exemplo B,
E essa espécie, com o passar do tempo, ó, ocorreu uma especiação bem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, uma cladogênese. E lá em cima eu tenho duas espécies, né? Ou seja, então a especiação é quando eu tenho uma espécie ancestral, e a partir dessa espécie ancestral eu tenho mais de um descendente. Observando esse slide, o que nós temos aqui? Eu tenho um cladograma, tá? E aí o que eu vou encontrar no cladograma? Eu vou encontrar o nó, onde o nó vai marcar para mim a cladogênese, a especiação. Eu tenho os ramos, né, que vão formando esse cladograma, tá? E aqui em cima, geralmente, eu tenho as minhas espécies de interesse, tá? Então, eu posso dizer que aqui embaixo eu vou sempre ter um ancestral comum, lembram disso? E as espécies A, B e C possuem um único ancestral comum, tá? Vou trabalhar um exercício aqui então agora, tá? A afirmação os humanos descendem dos chimpanzés é contrariada pelo cladograma, segundo o qual aqui embaixo, então, eu vou ter o que mesmo? O meu ancestral comum, tá? E aqui em cima eu tenho as minhas espécies de interesse, que é o Ilobates, o gorila, o pan e o homem, tá? Então vamos olhar. Letra A. Os chimpanzés são humanos menos evoluídos. Os chimpanzés são humanos menos evoluídos. Bom, primeiro que eu não posso nem considerar o chimpanzé como um humano aqui, né? Então, para mim aqui, ó, já não posso considerar. B. Os gorilas, olha ele aqui. Os chimpanzés, olha ele aqui. E os humanos, olha aqui. Esses três descendem sequencialmente dos gibões. Olha o gibão onde é que está aqui, ó. Olha ele aqui, tá aqui. Gibão é esse aqui. Se eu tivesse o gibão aqui, ok, poderia dizer isso, porque aí eu teria um gibão como um ancestral comum. Não tenho. Então, não dá certo a minha resposta. Os humanos e os chimpanzés descendem de um ancestral comum exclusivo. Os humanos e os chimpanzés. Observem aqui para mim, ó. Eles estão dentro de um único ancestral comum. Olha a cladogênese aqui. Olha o nó aqui, ó. A especiação acontecendo. E realmente, eles estão bem mais próximos ali. Então, a letra D está correta. Eles descendem sim, porque eles têm um ancestral comum entre eles. A letra E. Os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas do que aos humanos. O chimpanzé é mais aparentado ao gorila? Não. Eu vou dizer que o chimpanzé é mais aparentado ao humano. Por quê? Porque ele tem um ancestral comum com o humano. E ele não tem um ancestral comum mais perto com o gorila, mais próximo, da mesma forma que o chimpanzé tem com o homem. Observe a árvore filogenética adiante. Então, tem bactéria, protozoário, peixe, baleia, pássaro, estrela do mar, ostra e coral. São as minhas espécies de interesse. E lembrando que aqui embaixo, tá vendo que está começando? Aqui seria o meu ancestral comum a todos eles. Espera-se encontrar maior grau de semelhança entre os genes de baleia e pássaro. Ó, por que baleia e pássaro? A resposta certa. Porque a baleia e o pássaro, ó, vocês observam, tem um ancestral comum. Eu já tenho a cladogênese acontecendo aqui, ó, e eu já tenho, então, eles são muito aparentados. Por que eles são mais aparentados, tá? Mas eu estou falando em termos de genes. Porque se nós olharmos, nós sabemos que eles são totalmente diferentes, né? Mas em termos de genes, em termos de carga genética, eles são mais aparentados. Por quê? Porque eles têm um ancestral comum aqui, ó, tá? A bactéria e o protozoário. Por que a bactéria e o protozoário está errado? Porque a bactéria está aqui e o protozoário aqui. Então, eles não têm um ancestral comum próximo deles. Eles são, tá? Grupos distintos aqui, então. Estrela do mar e a ostra do mar. Estrela do mar e a ostra do mar, ó.
Percebem aqui, ó, elas também não têm um ancestral comum mais próximo a elas. E a ostra e o coral caem no mesmo sentido, também não tem um ancestral comum mais próximo a elas. Então, para eu ter uma semelhança maior, mais próxima, eu tenho que ter um ancestral comum mais perto, da mesma forma que eu tenho a baleia e o pássaro aqui, certo? Bom, galera, terminamos a nossa revisão. Qualquer dúvida, só mandar um zap que a professora responde. Beijo!